A Trindade é um ensinamento bíblico? Vamos analisar alguns argumentos que vão deixar claro que a Bíblia, quando analisada como um todo, rejeita terminantemente a doutrina da Trindade. Há muitos argumentos na Bíblia contra a Trindade, mas vou selecionar aqui os principais e mostrar como textos bíblicos apoiam diretamente esse ponto, de que a Trindade não é um ensinamento bíblico. Argumento 1. Jesus foi criado ou teve um princípio. A Bíblia deixa claro que Jesus é uma criação de Deus, que houve um momento em que Jesus não existia e então passou a existir. As citações são de diversas traduções da Bíblia. Apocalipse 3,14 nos diz o seguinte: Escreva ao anjo da igreja de Laodiceia. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, segundo a edição pastoral. Esse texto mostra que Jesus é o início ou o começo da criação de Deus. Isso é, Deus começou a criar tudo por criar Jesus. Agora veja como Colossenses 1,16 complementa essa ideia. Colossenses 1,16 nos diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, segundo a edição Almeida. Perceba que a Bíblia mostra que Jesus está incluso na criação de Deus. Ao chamar Jesus de primogênito de toda a criação, a Bíblia diz que o Filho, Jesus, dentro de tudo que foi criado, foi o primeiro. Agora veja como Provérbios, capítulo 8, versículos 22 ao 24, fala do princípio ou início da criação de Deus. Segundo a Bíblia na linguagem de hoje, esse texto é vertido assim: Yahvé me criou primícias de sua obra, antes de seus feitos mais antigos. Antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerada. Ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. A edição pastoral verte de maneira similar esses versículos. O 22 diz assim: Yahvé me produziu como o primeiro fruto de sua obra, no começo de seus feitos mais antigos. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra começasse a existir. Fui gerada quando o oceano ainda não existia, e antes que existissem as fontes de água. Fui gerada antes que as montanhas e colinas fossem implantadas, quando Yahvé ainda não tinha feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Apenas uma observação. A palavra sabedoria é sempre do gênero feminino. Isso não indica gênero sexual, apenas uma questão de concordância linguística. Pois bem, esse texto de Provérbios, capítulo 8, fala da pré-existência de Jesus, chamando-o de sabedoria. O apóstolo Paulo identificou Jesus Cristo como sendo a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1,24, o apóstolo Paulo nos mostra: Mas, para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, ele é o Messias, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus deixou bem claro também que sua vida procede não de si mesmo, mas de seu Pai. João 5,26 nos diz: Porque assim como o Pai possuiu a vida em si mesmo, do mesmo modo ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo, segundo a edição pastoral. Notamos aqui que o dom de dar a vida que Jesus possui não é algo que ele sempre teve, mas Jesus passou a ter vida emanando de si próprio, a partir do momento que Deus lhe concedeu vida. João 6,57 complementa essa ideia. Nos diz o seguinte: E como o Pai, que vive, me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Segundo a edição pastoral. Note que Jesus comparou a sua própria vida como dependendo de Deus com a vida que aqueles que depositam fé nele podem ter por ele. Isto é, devido ao pecado, os humanos morrem, mas poderão viver para sempre caso depositem fé em Jesus. Assim também Jesus vive, não por si próprio, mas por causa da vida que procede de seu Pai. Um texto bíblico muito conhecido é o texto de João 3,16, o Evangelho em miniatura. Esse texto resume o sentido e o propósito do cristianismo e da vinda de Jesus à Terra. Nos diz: Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito,
a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Note que Deus deu seu Filho unigênito. O texto não diz que Deus veio à Terra e se entregou por nós, para que tivéssemos vida eterna. Não, o texto diz que Deus deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. A expressão Filho unigênito refere-se a um filho único de um progenitor. Esse termo unigênito foi o mesmo termo em grego usado na Bíblia para descrever a relação de Abraão e Isaque. Essa palavra vem do grego, que significa o único gerado. Hebreus 11:17 nos diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando provado, a bem dizer ofereceu Isaque, e o homem que recebera de bom grado as promessas tentou oferecer seu unigênito. Outra evidência de que Jesus é literalmente Filho de Deus e não o próprio Deus é a analogia que Deus fez entre Abraão e Isaque. Qualquer cristão que conheça o mínimo dos princípios bíblicos percebe que Jesus deu sua vida em sacrifício, assim como Isaque prefigurou com Abraão a cena sacrificial. Ora, se Isaque prefigurava Jesus, a quem Abraão prefigurava? Não seria o seu pai? Outro ponto. João 20:17 nos diz: Jesus disse-lhe: para de agarrar-te a mim, porque ainda não ascendi para junto do Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: eu ascendo para junto de meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Fica claro que mesmo depois da ressurreição de Jesus, ele ainda se considerava tão filho de Deus quanto os discípulos dele eram filhos de Deus. Deus era tão pai para Jesus quanto ele era pai para os outros humanos, porque Jesus se considerava irmão de seus discípulos. Notamos o que Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17 nos diz a respeito disso. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, somos também herdeiros, deveras, herdeiros de Deus, mas co-herdeiros de Cristo, desde que soframos juntamente, para que também sejamos glorificados juntamente. Aqui o apóstolo Paulo identificou que eles, os discípulos, eram filhos de Deus, não irmãos de Deus. Note, filhos de Deus, não irmãos de Deus. No entanto, irmãos de Jesus. O argumento aqui é evidente. Premissa 1. Somos filhos de Deus assim como Jesus. Premissa 2. Somos irmãos de Jesus. Logo, Jesus é filho de Deus assim como nós. Note, porém, que nós jamais poderemos receber os títulos que somente Jesus recebe: Filho unigênito e primogênito. Por que não? Porque Jesus participou em toda a criação de Deus. Logo, Jesus é o único ser, dentre tudo que foi criado somente por Deus, sem intermédio de si próprio. Portanto, Deus criou Jesus e usou Jesus como agente criador para todas as outras coisas. João capítulo 1, versículo 3 nos diz o seguinte: todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele nem mesmo uma só coisa veio à existência. Assim, Jesus é o único de sua classe e o primeiro de todos os seres. Dessa forma, Jesus é, e somente ele, Filho unigênito e primogênito de Deus. Agora passemos para as respostas mais comuns que os trinitários dão a esse argumento. Segundo o texto de Apocalipse 3,14 nos diz o seguinte: escreva ao anjo da igreja de Laodiceia, assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus segundo a edição pastoral. Os trinitários dizem aqui que princípios nesse versículo significa governante ou príncipe da criação. E o que João quis dizer é que Jesus, na verdade, é o Senhor da criação de Deus. Mas será que é isso mesmo? Será que essa forçosa interpretação tem base? Vamos analisar bem esse contexto. Note que o texto não diz que Jesus é o princípio da criação. Não. O texto diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. Princípio vem do grego e não pode ser corretamente interpretado para significar que Jesus seja ou era o principiador da criação de Deus. Por que não? Porque em seus escritos bíblicos,
O apóstolo João usou várias vezes e diversas formas dessa palavra grega, até mais de 20 vezes, e todas elas sempre têm o significado de princípio, no sentido de começo. Veja todas as ocorrências da palavra grega. Primeira ocorrência, João 1:1. No princípio era a palavra. Segunda ocorrência, João 1:2. Este estava no princípio com o Deus. Terceira ocorrência, João 2:11. Jesus realizou isso em Caná da Galileia como princípio de seus sinais. Quarta ocorrência, João 6:64. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de trair. Quinta ocorrência, João 10:40. Retirou-se então novamente para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia batizado no princípio. Sexta ocorrência, João 12:16. No princípio, os discípulos não fizeram caso dessas coisas. Sétima ocorrência, João 16:4. Essas coisas, porém, eu não vos disse no princípio, porque eu estava convosco. Oitava ocorrência, 1 João 1:1. Aquilo que era desde o princípio, o que temos ouvido. Nona ocorrência, 1 João 2:7. Amados, escrevo-vos, não um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que tendes tido desde o princípio. Décima ocorrência, escrevo-vos, pais, porque chegastes a conhecer aquele que é desde o princípio. 11ª ocorrência, 1 João 2:14. Escrevo-vos, pais, porque chegaste a conhecer aquele que é desde o princípio. Repetição do mesmo texto. 12ª ocorrência, 1 João 2:24. Quanto a vós, permaneça em vós aquilo que ouvistes desde o princípio. 13ª ocorrência, 1 João 2:24. Se aquilo que ouvistes desde o princípio permanecer em vós. 14ª ocorrência, 1 João 3:8. Quem estiver praticando o pecado, origina-se do diabo, porque o diabo tem estado pecando desde o princípio. 15ª ocorrência, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. 16ª ocorrência, 2 de João, versículo 5. Agora, pois, solicito-te, Senhora, como alguém que te escreve, não um novo mandamento, mas um que temos tido desde o princípio. 17ª ocorrência, 2 João, versículo 6. O mandamento é este, como ouvistes desde o princípio. 18ª ocorrência, Apocalipse 2:4. Não obstante, tenho contra ti que tens abandonado o amor que tinhas no princípio. 19ª ocorrência, Apocalipse 3:14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 20ª ocorrência, Apocalipse 21:6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. 21ª ocorrência, Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Veja que se algum trinitário ousar apelar para essa distorção de sentido da palavra grega para princípio, é muito bom que ele saiba que há 21 argumentos bíblicos que indicam o contrário contra 0 argumentos trinitários. E mesmo que fosse interpretado diferente de princípio, lembre-se que Provérbios 8:22 diz: Yahvé me criou, esclarecendo de vez a origem do ser espiritual que também veio à Terra em carne, Jesus Cristo. O trinitário entra num caminho sem volta ao argumentar pela etimologia da palavra. Qualquer que seja o argumento, não há saída. Jesus está incluso na criação de Deus. Vejamos agora a resposta trinitária mais comum para Colossenses capítulo 1, versículo 16. Argumenta-se assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Segundo a edição Almeida. Os trinitários dizem aqui que a palavra primogênito não tem sentido literal de primeiro nascido, mas quer dizer que Jesus seria o primeiro sobre a criação,
ou aquele que é o herdeiro da criação, não estando ele incluso na criação. Essa objeção é inteiramente prepóstera, para expressar o mínimo. As únicas vezes em que a palavra primogênito era usada para outro ser que não fosse o primogênito literal, era quando o primogênito literal havia perdido o privilégio de primogenitura por incapacidade ou por qualquer outra falha. Então, seguindo esse raciocínio falho, se Jesus não fosse o primeiro nascido literal da criação de Deus, assim como Jesus é chamado, e fosse, na verdade, um sentido figurativo para primogênito, seria somente se Deus tivesse criado outro ser primogênito antes de Jesus. Este suposto ser teria perdido o privilégio de primogenitura e então o privilégio de primogenitura teria passado a outra pessoa e esta seria Jesus Cristo. Então veja quão prepóstera ou quão sem sentido é essa objeção. Os trinitários argumentam que Jesus é o primogênito dentre os mortos e que, portanto, primogênito não quer dizer primeiro nascido apenas, visto que outros já tinham sido ressuscitados antes de Jesus Cristo ou pelo próprio Jesus Cristo. Mas será que essa alegação é coerente? Pense o seguinte: todas as pessoas ressuscitadas por Jesus, por fim, um dia voltaram a morrer. Mas Jesus foi o primeiro, ou o primogênito dentre os mortos, a ser ressuscitado por Deus para a vida eterna. Jesus é literalmente o primogênito dentre os mortos para a salvação ou vida eterna. É bom ter isso bem em mente. Outro ponto é: em qual grupo se encontrava Jesus para ser chamado de primogênito dentre os mortos? Por acaso Jesus não estava morto? Sim, o primogênito dentre os mortos estava morto. Por quê? Porque o primogênito de um grupo sempre faz parte do grupo no qual ele é primogênito. Veja o seguinte: o primogênito de Faraó pertence à família de Faraó. O primogênito dentre os mortos estava no grupo dos mortos, ou seja, estava morto. O primogênito de Israel pertencia a Israel. Portanto, o primogênito da criação pertence ao grupo da criação. Não existe nenhuma base para se dizer o contrário. Não há base alguma para a distorção de sentido da palavra grega para primogênito. Mas eu gosto de imaginar como seria essa afirmação caso tivesse algum sentido. Assim sendo, por que somente o Filho recebe o título de primogênito e não o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se na verdade a Trindade fosse o ensinamento bíblico? Não faria sentido dizer que se primogênito não significa primeiro nascido, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam os primogênitos da criação? Por que será que esse título somente se aplica ao Filho? Isso soa como uma exceção bastante estranha de um ponto de vista trinitário. Quanto a Provérbios 8, 22 ao 24, diz o seguinte: Javé me produziu como o primeiro fruto de sua obra, no começo de seus feitos mais antigos. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra começasse a existir. Fui gerada quando o oceano ainda não existia e antes que existissem as fontes de água. Fui gerada antes que as montanhas e as colinas fossem implantadas, quando Javé ainda não tinha feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Segunda edição pastoral. Pessoalmente, eu nunca vi um trinitário afirmar que a sabedoria mencionada em Provérbios 8 não seja Jesus em sua pré-existência. Mas eu suponho que em algum momento de desespero, quando lhe faltarem argumentos, talvez algum trinitário se atreva a dizer isso. Mas vejamos se a sabedoria de Provérbios é ou não Jesus Cristo. Bem, primeiramente, nós temos que ter bem em mente que esse texto definitivamente não se refere à sabedoria literal de Deus. Por que não? Porque o contexto menciona a sabedoria de Deus como sendo gerada por Deus, ou produzida ou criada por Deus. Ora, isso é incoerente. Por que é incoerente? Porque Deus sempre foi sábio. E como Deus poderia criar a sua própria sabedoria sem ser sábio de antemão? Evidentemente, esse texto não se trata da sabedoria literal de Deus, mas essa sabedoria representa alguém. Vamos comparar o que a Bíblia diz sobre a sabedoria, de Provérbios capítulo 8, com o que a Bíblia diz com Jesus Cristo. Primeiro ponto: a sabedoria foi o começo ou princípio da criação de Deus. Provérbios 8, 22 diz o seguinte: Javé me produziu como o primeiro fruto de sua obra, no começo de seus feitos mais antigos.
Jesus Cristo foi o começo, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,14 nos diz. E ao anjo da congregação em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Segundo ponto. A sabedoria estava ao lado de Deus quando Deus criou o mundo. Provérbios 8:27 diz o seguinte: Quando ele preparou os céus, eu estava lá, quando decretou o círculo sobre a face da água de profundeza. João 1:2 nos diz o seguinte: Este estava no princípio com o Deus. Então notamos que a sabedoria estava com Deus e que Jesus Cristo estava com Deus no princípio. Terceiro ponto. A sabedoria de Provérbios foi o mestre de obras ou o intermédio entre Deus e a criação, e estava ao lado de Deus. Provérbios 8:30 diz o seguinte: Então vinha estar ao seu lado como mestre de obras. Algumas versões usam o termo arquiteto, trabalhador perito ou aluno. O termo traduzido aqui para mestre de obras vem do hebraico e significa adotivo. A Septuaginta traduz como agindo adequadamente e a Vulgata Latina como compondo todas as coisas. Será que Jesus fez isso? O que a Bíblia diz sobre Jesus? Jesus foi o intermediário entre Deus e a criação e estava ao lado de Deus também, assim como a sabedoria. João capítulo 1, versículos 2 e 3 nos diz o seguinte: Este estava no princípio com o Deus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele nem mesmo uma só coisa veio à existência. Próximo ponto. A sabedoria de Provérbios era aquele que Deus mais amava. Provérbios 8:30, na parte final, nos diz o seguinte: E vinha a ser aquele de quem ele gostava especialmente de dia a dia. Jesus era aquele que Deus mais amava. Mateus 3,17 nos diz o seguinte: Eis que também houve uma voz dos céus, que disse: Este é o meu filho, o amado, a quem tenho aprovado. Outro ponto. A sabedoria de Provérbios 8 amava a humanidade e se interessava por ela. Provérbios 8:31 nos diz o seguinte: E as coisas de que eu gostava estavam com os filhos dos homens. Jesus amava a humanidade e se interessava por ela também. João 13:1 nos diz o seguinte: Jesus, tendo amado os seus próprios que estavam no mundo, amou-os até o fim. Caso algum trinitário não esteja plenamente convencido disso, o apóstolo Paulo identificou a Cristo como a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24 e 30 nos diz o seguinte: Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E o 30 nos diz o seguinte: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, segundo a versão Almeida. Colossenses 2:3 completa a ideia. Cuidadosamente ocultos nele se acham todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Muitos teólogos, mesmo os trinitários, concordarão que a sabedoria de Provérbios 8 é Jesus Cristo em sua pré-existência humana. Porém, os trinitários vão tentar ignorar o fato de que a sabedoria de Provérbios 8 foi produzida, gerada ou criada por Deus como a primeira de suas obras. Para tais pessoas, então, não há o que possa ser dito. Então, nesse ponto, faço o seguinte argumento de tudo o que foi feito aqui. Premissa 1. Deus não teve princípio. Premissa 2. Jesus, de fato, teve um princípio. Logo, Jesus não é o Deus que não teve princípio.